Quem estava no café da manhã hoje dos líderes? Só quem estava lá e gostou vai dar um aplauso ao Senhor. No dia 22 e 23 de março, nós temos o encontro de líderes. Aquele encontro que a gente vai sábado à tarde e tem a ministração à tarde, à noite e domingo nós encerramos meio-dia. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para você estar ali conosco durante esse período, amém? Eu vou anunciar, vou dizer o nome do pessoal que vai estar conosco no sábado. E aí você vai ter a oportunidade de ser abençoado. No mês de... Eu sei que já foi falado do calendário, mas eu quero reforçar. No mês de abril, nós vamos ter o café, de novo, né? Mas no mês de abril, o pastor Cristiano vai estar conosco. Quem lembra do pastor Cristiano? Todo mundo lembra dele? Então ele vai estar conosco. Irmãos, essa semana nós tivemos só uma palavra de esclarecimento, algo que não é costumeiro da nossa igreja e nunca será, né? Nós, infelizmente, os irmãos que estavam dirigindo o culto, não vigiou e terminou dando uma palavra à pessoa que não é crente aqui. Isso não é nossa cultura, não será nossa cultura, nós não mudamos e não vamos mudar. Vamos continuar na mesma tecla, nós consideramos as pessoas, respeitamos todo mundo, mas temos princípios, e esses princípios, eles têm que ser seguidos, amém? Desde já eu quero pedir desculpa, perdão à igreja, nós já tínhamos avisado para não fazer isso, mas infelizmente foi feito. Mas, como nós somos liderança, nós que respondemos, né? Nós queremos nos desculpar com a igreja por isso. E queremos desde já dizer a vocês que não vai acontecer se o Senhor assim permitir. Tá joia? Diga a pessoa que está do teu lado assim, olha, você e eu precisamos ter uma vida santa. Quem precisa ter uma vida santa aí? Só quem precisa ter uma vida santa vai dizer eu. Vamos ler um texto, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz o texto: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, fala comigo, preciso ouvir a tua voz, por misericórdia e por amor ao teu nome, fala comigo em nome de Jesus. Quem precisa ouvir a voz do Senhor? Irmãos, quando Judá foi conquistada por Nabucodonosor, óbvio que Jerusalém foi invadido, né? E ele levou muitos jovens da elite, eles foram levados cativos para a Babilônia. E aí você vai encontrar isso, nós não vamos ler o texto, em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. E aí nós vemos que a ideia da Babilônia era influenciar os jovens hebreus com a cultura. E qual era a cultura da Babilônia? Que o Império Romano Babilônico tinha? Era o império da idolatria, do ocultismo e da corrupção moral. Então eles tinham esses três princípios: idolatria, ocultismo e corrupção moral. Então o rei buscava reprogramar os judeus para que se conformassem com o sistema babilônico. Qual era a ideia deles? Desaculturar, não sei nem se existe essa palavra. Eles viviam uma cultura de que só o Senhor era Deus,
E eles queriam reprogramar, mostrando a eles que a idolatria poderia ser bem-vinda na vida deles, né? E aí nós vamos ver que Daniel e seus amigos, eles passam por momentos difíceis, muito difícil. E eles foram ensinados na cultura e nos costumes babilônicos. Bota o versículo 4 aí, 1:4 de Daniel, diz o texto. Travou. Daniel 1:4. E o texto vai dizer: jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, esse era o papel que a Babilônia tentou envolvê-los, para que eles tivessem, respirassem, vivessem a cultura babilônica. Mas nós vamos ver que eles se mantiveram fiéis ao Deus de Israel. Então a história de Daniel, ela nos inspira, né? Eu acho que é uma das histórias lindas que nós vemos, como ele sendo jovem, Daniel e mais 3 amigos, demonstrou caráter firme, rejeitando a contaminação com a cultura pagã. E aí eu entendo que não existe idade ou local que nós não podemos nos manter firmes. Tudo depende de uma decisão. Não importa o ambiente que você conviva ou não, o que vai fazer a diferença na sua vida é a sua decisão. Quem você quer ser, quem você é. Você precisa se identificar. Se você é servo do rei, se você é servo do Deus Altíssimo, você precisa se identificar e ter caráter para resistir toda a ação que o mundo tenta para moldar você aos princípios dele. E nós vimos que isso aconteceu na vida de Daniel. E a primeira coisa que eu quero destacar é a santidade, que ela é um compromisso inegociável. Nós não podemos comprometer a santidade, a vida com Deus. Santidade não é apenas uma escolha, mas uma necessidade de quem deseja ser íntimo de Deus. Se eu quero ter intimidade com Deus, se eu quero ter um relacionamento mais próximo, com mais proximidade, eu preciso desenvolver uma vida de santidade. Então, Daniel, ele decidiu ser santo em um ambiente de corrupção, né? Daniel 1:8, nós lemos há pouco, bota aí de novo, que ele decidiu não se contaminar, mesmo estando longe da sua terra e sob pressão. Daniel decidiu não se contaminar. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Essa é a expressão que nós vemos na Bíblia. E é impressionante, ele poderia, pela a idade que ele tinha sendo jovem, ele poderia ser influenciado, mas ele decidiu. É uma questão pessoal. Então, santidade é uma questão pessoal. Eu não posso olhar para ninguém para desenvolver uma vida de santidade. E aí a Bíblia diz assim, no Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Eu não tenho condição de ter um caminho puro, um caminho santo, se eu não olho a palavra de Deus. Quantos jovens vão para as universidades, faculdades, e quando chegam naquele ambiente, não só faculdade, trabalho, começam a trabalhar, e eles começam a ser influenciados, e eles cedem às influências. Eu lembro que quando eu estava no exército, eu nunca esqueci essa história, esse fato. Tinha um menino chamado Adorno, soldado Adorno. E aí, ele era crente. E nós começamos a bater na cabeça dele, eu não era crente, e começamos a bater na cabeça dele, e ele terminou se desviando. Ele não suportou a pressão.
Quantos jovens vão para faculdades, esfriam na fé, desistem de seguir a Jesus, são envolvidos no trabalho e começam até ir para festas, começa a bebedeira, começa até a usar drogas. Como o mundo influencia essas pessoas. Mas é interessante que Daniel decidiu permanecer fiel. É uma decisão. Nós só podemos purificar o nosso caminho quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração. A Babilônia, ela simboliza o sistema do mundo. A Babilônia era uma sociedade idólatra, cheia de imoralidade e orgulho. Então eles tinham prazer em se identificar como esse tipo de pessoa. Eram pessoas orgulhosas, eram pessoas que adoravam toda espécie de deuses, e o padrão de imoralidade era terrível. Viviam em uma imoralidade. Nós hoje falamos que nós estamos em uma sociedade com princípios imorais, mas desde aquele tempo, dentro daquela cultura, eles viviam esses padrões de imoralidade. Então eles tentavam influenciar todas as pessoas, todas as nações, aquele padrão. E aí nós começamos a pensar que o mundo hoje também busca nos conformar aos seus padrões. O que é que o mundo quer formar hoje? Pessoas que vivam os seus padrões. Pessoas céticas que não acreditam mais em Jesus. Pessoas que não valorizam família. Pessoas que não têm princípios. Pessoas que não respeitam o próximo. Por quê? Porque nós estamos caminhando para uma sociedade que está sendo destruída. Perderam o senso de valores. E nós precisamos entender que existe um valor em nós que é inegociável, que é a presença do Senhor. Nós não podemos mudar isso. No livro de Romanos, capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, coloca aí para a gente ler. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos entrar na forma desse mundo. Nós não podemos viver os princípios que esse mundo está nos oferecendo. Mas o texto diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que nós vamos experimentar a renovação da nossa mente? Pela palavra. A palavra de Deus, ela vai processando mudanças em nossa alma, em nossa vida. E aí eu volto ao texto do Salmo que diz: como purificará o jovem o seu caminho? Então o que é que o mundo quer hoje? Quer nos levar a uma pressão, nos leva a uma pressão para quebrarmos e vivermos fora dos princípios que nós um dia aprendemos ou ouvimos, ou nos relativar, vivermos o relativismo moral, em busca do prazer, mas sem a obediência à palavra. Então nós precisamos entender que quando nós deixamos de viver em obediência à palavra, nós quebramos o princípio que Deus tem estabelecido para nossas vidas. Deus chama o seu povo, nos chama para ter uma vida de santidade, para viver uma vida de santidade. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós vamos ver uma exortação que diz assim: sede santo porque eu sou santo. E aí vamos ver o versículo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, ou seja, em toda a sua forma de viver. Versículo 16, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Volta aí o texto, o versículo 15. E o texto diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. O que nos chamou não foi o mundo, foi Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim, você que está cansado, oprimido e sobrecarregado. Jesus um dia convidou você e a mim para segui-lo. O mundo não nos chama, o mundo vai, tentando forçar. E aí o texto diz assim: tornai-vos, ou seja,
passe pelo processo, seja moído, seja transformado. Abra mão, passe por uma palavrinha que nós usamos às vezes, que é uma metanoia, uma transformação, uma mudança de vida. Nós precisamos entender que santidade é isso, essa mudança de vida, né? Em todo nosso procedimento, em toda a nossa forma de viver, quer seja na nossa casa, quer seja na nossa família, quer seja na igreja, quer seja na rua, nós precisamos entender que existe um princípio bíblico para ser vivido, irmãos. Não estou dizendo que você não vai mais brincar, que você vai ser um robô, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que o seu testemunho tem que mostrar a quem você serve, né? E santidade não é isolamento. Eu não vou me isolar porque eu aceitei a Jesus como crente, né? Para ser crente. Mas é a separação para Deus. Eu ter a consciência de que eu sirvo a Deus e Ele é santo, e eu preciso viver esse princípio. Eu não posso viver mais sendo influenciado pelo mundo. O mundo não vai ter mais influência sobre a minha vida. Não estou falando não estou falando de que você não vai estudar, não estou falando que você não vai viver mais esse mundo. Eu estou falando que existe um valor dentro de você, mais alto e mais forte, mais valoroso do que o que o mundo pode trazer para você. E aí nós precisamos ter uma cultura, não uma cultura como a cultura babilônica, que eles tentaram impregnar a mente de Daniel e dos seus amigos. Tentaram formar em Daniel, o idólatra, sabe, uma pessoa que não tinha princípio. Daniel continuou dentro de um padrão que ele tinha aprendido, né? Então nós podemos ver que no livro de Gênesis, capítulo 39, nós vamos ver a história de José. José era um jovem, foi vendido como escravo com 17 anos, ele tinha 17 anos, aliás, foi servir a Potifar. 17 anos ele estava servindo a Potifar, como escravo. A mulher de Potifar veio, sabe, para tentar levá-lo a uma vida imoral. Mas ele abdicou, abriu mão do desejo talvez que ele tivesse dentro dele. Ele não atendeu à vontade da sua carne, ele não atendeu o propósito daquela mulher, mas ele seguiu o princípio que já tinha estabelecido na sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era Deus em sua vida. Nós precisamos entender esse princípio. Quem é Deus em minha vida? E é impressionante que José entrou como escravo, mas porque ele renunciou, Deus deu a ele a graça de administrar a casa de Potifar. Ele foi para a cadeia, ele não se contaminou, ele poderia estar revoltado naquela cadeia, mas ele continuou seguindo os seus princípios. Deus colocou como administrador da cadeia, ele continuou firme nos seus princípios. Deus mudou a história do Egito e o colocou como administrador do Egito. Eu quero dizer a você, meu amado, quando você tem uma vida pura, uma vida de santidade, Deus trabalha para mudar a sua história. Deus quer entregar a você algo melhor, mas Ele precisa trabalhar e ser a maior influência que você tenha na sua vida. Sabe para quê? Para onde você chegar, no lugar que você chegar, o reflexo do Senhor possa estar ali também. E aí a minha questão é: quais são as áreas de nossas vidas que mais precisam de santidade? Qual é a área que nós somos vulneráveis, que nós precisamos mudar? Estamos nos conformando com o mundo ou nos separando para Deus? O que é que nós estamos fazendo? A segunda coisa que eu quero pensar com você dentro da história de Daniel é o renúncia, que é o preço da fidelidade. Eu creio que é um dos maiores preços que nós podemos pagar. Renúncia é uma demonstração de que Deus é mais valioso do que qualquer coisa deste mundo. O que é que tem mais valor para você nesse mundo? O que é que tem mais valor?
Você já parou para pensar? Já parou para refletir? Daniel renunciou privilégios. Poderia ter a melhor alimentação, o melhor vinho, o melhor tudo, mas ele entrou em um propósito para comer legumes, porque ele entendia que era melhor abrir mão do que o rei oferecia, do que abrir mão do que Deus tinha para ele. Então Daniel renunciou ao privilégio para manter a sua aliança com Deus. Tem privilégios que não vale a pena, irmãos. Versículo 12, capítulo 1 de Daniel, vai dizer que ele e seus amigos recusaram o alimento do rei. Por quê? Porque ele não queria viver em conformidade com a Babilônia. Os princípios que eram estabelecidos na Babilônia, eles preferiram confiar em Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É impressionante que esse texto não diz assim, olha, negue o mundo, negue a sua escola, negue a faculdade, negue o seu trabalho, manda negar a você mesmo. Porque o nosso maior problema não está lá fora, está aqui dentro. Está dentro de nós. O nosso maior problema não é fora, é dentro. E Jesus está dizendo, se você não passar por uma transformação de dentro para fora, você não vai poder ser santo. Ele está dizendo, você precisa negar a si mesmo. Você precisa renunciar o que o mundo te oferece, os desejos que vêm da tua carne, os princípios que o mundo tenta estabelecer e que muitas vezes domina em alguma área. Você precisa negar a você mesmo, nisso aí, nesses desejos, nesses sonhos, nesses projetos. É isso que o texto está dizendo. E é interessante, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Moisés era também jovem, mas Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Tinha direito a todos os privilégios, tinha direito ao governo no Egito, mas a Bíblia diz que ele preferiu abrir mão. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Ele decidiu abrir mão dos direitos de ser filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque esses prazeres momentâneos não geram peso para a eternidade, irmãos. Sabe o que isso pode acontecer? Pode trazer ruína para nossas vidas. Então ele abriu mão. Por que ele abriu mão? Porque ele entendia que era melhor servir ao Senhor do que viver em um palácio. Renunciar significa colocar Deus acima de tudo. Que lugar Deus está na sua vida? Na teoria, nós falamos Deus, família, pátria, liberdade. E na nossa vida do dia a dia, onde é que está Deus? Que posição Deus está? Quando vem um problema, que posição nos colocamos em Deus? Qual é o nosso nível de confiança? Mateus capítulo 6, versículo 33, é um texto bem conhecido da igreja. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia nos mostra que primeiro lugar em nossas vidas tem que ser Deus. No Antigo Testamento, na lei, diz: amarás o Senhor teu Deus, o primeiro mandamento, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o coração, de toda a tua alma. Primeiro mandamento, Êxodo 20. Então Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o nosso centro, o nosso primeiro lugar na nossa vida tem que ser o Senhor. Não pode ter outro a não ser Ele. Muitas vezes, renunciar significa dizer não para a oportunidade que pode comprometer a nossa fé. E às vezes, nós não pensamos nisso. Olhamos a oportunidade e achamos que está tudo bom, e aí
vivemos a oportunidade. E essa oportunidade, muitas vezes, destrói a nossa fé. Jovens que às vezes recusam o emprego, porque no emprego existem práticas antiéticas. Eu lembro que uma irmã chamada Francisca, ela já partiu para a glória. Era missionária voluntária da Junta de Missões Nacionais. Ela se converte, eu nem lembro o ano que ela se converteu, eu nem era crente ainda. E ela chega em casa e diz ao marido: a partir de hoje eu sou crente. E era naquela época que o povo era brabo, e o esposo dela tinha 11 filhos, era 12 filhos. O esposo dela disse assim: olha, se você não renunciar, se você não deixar esse Jesus, eu vou me separar de você. Você faria o quê? Ela disse para ele: eu não vou me separar de você, mas se você quiser se separar de mim, eu não posso fazer nada. Agora Jesus, eu não deixo. Que lugar Jesus estava na vida dessa mulher? Que lugar Jesus está na sua vida? Que lugar? Quem é que nós temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas? Deus honra aqueles que renunciam por Ele. Todas as vezes que nós renunciamos os prazeres desse mundo para servir ao Senhor, Deus nos honra nessa terra. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 1, versículo 15 ao 17, que Deus honrou Daniel e os seus amigos, dando-lhes sabedoria e saúde. Porque eles abriram mão, renunciaram. E aí vai o teste, né? Eles passaram por um teste para ser apresentado, e eles tinham renunciado tudo. E o texto diz assim, olha: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Versículo 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Como eles alcançaram? Através da renúncia. Quando você renuncia por amor a Jesus, Ele honra você nessa terra. Quantos querem ser honrados pelo Senhor? Coloca o texto de Marcos capítulo 10, versículo 29. Quem deixa algo por amor a Jesus, recebe 100 vezes mais. O texto vai dizer: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, versículo 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Então a promessa de quem renuncia é de 100, né? É de 100. E muitas vezes nós não entendemos a matemática do Senhor, que Ele tem um princípio que é diferente do nosso. O nosso é não abrir mão de nada, é tentar abraçar tudo, mas Ele manda você abrir mão. Se você quer servir ao Senhor, você tem que abrir mão, né? Você tem que abrir mão. O que temos colocado acima de Deus em nossas vidas, queridos? O que é que você e eu temos colocado acima de Deus? O que é que tem sido mais importante? Será que nós estamos dispostos a renunciar para viver uma vida santa? Será que nós, mesmo tendo uma promessa de que nós iremos receber 100 vezes mais, e muitas vezes nós não abrimos mão? Porque o nosso entendimento não se abre para entender que quando nós estamos satisfazendo
a vontade de Deus, Ele gera acréscimos de uma forma extraordinária em nossas vidas. E eu vou entender que esses acréscimos é o que nós falamos pela manhã, uma multiplicação sobrenatural ou extraordinária. Porque Deus trouxe uma multiplicação extraordinária na vida de Abraão. Porque Abraão decidiu obedecer os princípios da palavra. Quando nós abrimos mão do que nós mais queremos, e foi o que Abraão mais queria, mais sonhou, foi o filho, e Abraão abriu mão, Deus fez uma promessa, e Deus jura por Ele mesmo, dizendo: olha, Abraão, eu não encontrei ninguém para jurar, mas eu estou jurando por mim, que eu vou te multiplicar sobremaneira, extraordinariamente, de uma forma sobrenatural. Não existe outro princípio de uma multiplicação que não seja pela renúncia. Eu preciso entender que a renúncia, ela traz benefícios. Você está disposto a renunciar para ter uma vida santa? Essa é o X da questão. A vida santa tem resultado positivo. Terceira coisa que Daniel tinha era a vida com Deus. E eu denomino vida com Deus como uma chave. O que é uma chave? A chave abre porta, irmão. E Deus te dá uma chave chamada, aquela mestre que abre todas as portas que você necessita. E eu denomino essa chave, chave da vitória, para a vitória, né? A força de Daniel vinha da sua comunhão constante com Deus. Ele não tinha força no seu braço, na sua própria capacidade, mas ele dependia de Deus. Daniel mantinha uma vida de oração e intimidade com Deus. Antes de continuar nesse ponto, qual é o tipo de intimidade, de comunhão que você desenvolve com Deus? Que nível de relacionamento você tem com Deus? Se eu deixar, minha mulher conversa o dia e a noite toda comigo. E às vezes ela diz assim: eu tinha um negócio para te falar, não tinha nem nada para falar, mas só para conversar. Isso é comunhão. Agora você faz isso com Deus. Deus, eu tenho um negócio para te falar, eu esqueci, Deus. Irmãos, a comunhão com Deus não é um negócio mecânico, não é um negócio assim de eu só posso orar em um lugar secreto, separado, que ninguém... Você pode orar na rua, você pode estar andando, você pode estar no banheiro, você pode estar na sua casa, você pode estar trabalhando, você pode estar ligado com o céu. A Bíblia diz: orai em espírito, em qualquer lugar que você estiver. A Bíblia diz assim: orai sem cessar, em qualquer lugar que você estiver. A Bíblia diz: não pare de trabalhar para você orar. A Bíblia manda você orar, queridos. E isso que nós precisamos entender. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes no dia. Daniel, pois, e ainda teve um decreto, nesse texto aqui, eu nem citei isso. Houve um decreto que quem orasse, quem pedisse, a não ser os deuses da Babilônia, ia ser lançado aonde? Na cova dos leões. E aí o texto diz o quê? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus, graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então ele tinha uma cultura de oração. Pergunta a pessoa que está do teu lado assim: você tem cultura de oração? Pergunta a ela assim: você sabe o que é orar? Não é a teoria, é a prática. Você sabe o que é orar? Sai o decreto: quem orar durante 30 dias vai ser lançado na cova dos leões. O que foi que Daniel fez? Eu não quero saber se tem cova de leões, eu não quero saber se vai ter leões na cova.
mas o meu Deus é a coisa mais importante para mim. E o que Daniel faz? Continua orando, né? Continua orando. Eu preciso entender que a oração, ela consolida o projeto de Deus na minha vida aqui nessa terra. No Salmo 55, versículo 17, Davi também tinha uma vida de oração regular. Salmo 55, 17. À tarde e pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. 3 vezes ao dia. À tarde, amanhã e ao meio-dia. Quanto tempo você passa em oração? Tem muitos cristãos que só oram quando estão em dificuldades. Você já percebeu isso? Quando a coisa aperta, aí diga, meu Deus, o que está acontecendo? Falta de oração. Jesus dos crentes, isso não era para acontecer comigo. Ore, e mesmo assim vai acontecer. A oração é o caminho para você vencer as batalhas. Se você não ora, você vai ter perda. Daniel, ele tinha um relacionamento contínuo com Deus. Nada abalava o relacionamento de Daniel, porque ele assentou no seu coração ter uma vida de santidade. E é interessante que nós vemos que a fidelidade foi provada, mas Deus o sustentou, irmãos. Por que a fidelidade de Daniel foi provada? Daniel continuou orando, e aí levaram para o rei, e o que o rei fez? Pegou Daniel e jogou na cova dos leões. E é interessante, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Quantos querem ter Deus perto de você? Então você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se aproximar de Deus. Homens e mulheres de Deus, que permanecem fiéis em tempo de perseguição, eles terão a ajuda da mão de Deus ao seu favor. Agora eu quero pensar uma coisa assim, olha, com você, sobre a mão de Deus. Sai um pouquinho ali. Neemias diz assim, a boa mão do Senhor estava sobre mim, e ele alcançou êxito. Você sabe onde está a ruína a destruição do ser humano? Quando Deus tira a mão dele sobre nossas vidas. Diga à pessoa que está do teu lado assim, olha, sempre peça a Deus para que Ele nunca retire a sua mão sobre a sua vida. Quem anda com Deus recebe sabedoria e discernimento. Diga aleluia. Capítulo 2 de Daniel, versículo 20 ao 22. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele recebe uma sabedoria, que ele tem entendimento de ter a revelação dos sonhos do rei Nabucodonosor, que nenhum mago, nenhum encantador na sua época teve, mas Daniel teve uma facilidade de interpretar de uma forma tremenda, que todos os magos, todos aqueles iam morrer, mas Daniel teve graça diante de Deus para ter a revelação. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Homens e mulheres de excelência, antes de vocês tomarem qualquer decisão, busque uma direção do Senhor. Não tome uma decisão precipitada, não tome uma decisão sem a direção do Senhor. Desenvolva um relacionamento diário com Deus, não quando você está na dificuldade, não quando você está precisando, mas desenvolva um relacionamento constante com Deus. A Bíblia vai dizer no texto que Daniel foi lançado na cova dos leões. E o que é que acontece ali? Nada. Sabe por quê? Porque no meio do maior problema, quando você desenvolve um relacionamento com Deus, você sabe que Ele é poderoso
para te guardar até o dia final. Nada vai abalar você, nada vai tocar em você, porque Deus é quem cuida de você. E é impressionante que Daniel foi lançado e o rei ficou angustiado, porque o rei conhecia Daniel, tinha amizade com Daniel, e ele foi influenciado e assinou aquele decreto. Quando ele vai de manhã e clama por Daniel, Daniel diz: meu rei, estou aqui, o meu Deus me guardou. O meu Deus me guardou. Quem tem relacionamento com Deus, sempre é guardado por Ele. Sempre é guardado por Ele. E isso é que é importante, irmãos. Estávamos vindo de Juazeiro, semana passada, foi atrasada, nem lembro que dia foi. E aí estávamos com a carrocinha. Deus é tão misericordioso. Quando estávamos terminando de sair de Nova Fátima, nós só vimos um tombo. O pneu do lado esquerdo da carrocinha, o eixo que partiu e o pneu foi embora. Acho que foi Binho que viu, não sei mais quem. Disse que o pneu do lado de cá, em vez de ir para lá, ele foi para o lado de cá. E o barco que vinha na carrocinha, a tendência dele era virar para o lado de cá. Virava o meu carro também. Ele virou o lado contrário. Diga à pessoa que está ao teu lado assim: olha, vale a pena servir ao Senhor. Você não tem noção dos livramentos que Deus tem dado a você. Você não tem noção. E aí meu questionamento com você, comigo mesmo: será que nós temos um relacionamento diário com Deus? Ou apenas buscamos quando nós precisamos? Quando é que você busca o Senhor? Quando é que você tem buscado o Senhor, querido? É só quando você necessita? Mude essa cultura. Comece a buscar Ele em todo o tempo. Podemos melhorar a nossa vida devocional com Ele. Você vê o que Daniel fazia? Buscava Ele 3 vezes ao dia. 3 vezes. Quantas vezes você tem buscado o Senhor? E Daniel chega a ser o vice-rei, a segunda pessoa do Medos Persas. Imagine a honra que Deus deu a Daniel. Quantos querem ser honrados nessa terra? Então desenvolva uma vida de santidade. Daniel nos ensina que santidade, renúncia e intimidade com Deus trazem resultados extraordinários. Se nós queremos esses resultados extraordinários em nossas vidas, nós precisamos caminhar nessa pegada. Sua fidelidade, a fidelidade de Daniel, o elevou à posição de honra e lhe garantiu o livramento do Senhor. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele, nos coloca em lugares de honra. E a palavra diz que a promessa do Senhor para a sua vida, para a minha vida, é dupla honra. Ele vai querer dar essa dupla honra, mas eu preciso entender que o princípio para viver essa dupla honra é fidelidade ao Senhor. Hoje, Deus nos chama a viver como Daniel, sendo santo, renunciando o quê? Nos afastando de quê? De tudo o que prejudica o meu relacionamento com Deus, e desenvolvendo um relacionamento de intimidade. Você está disposto a viver uma vida separada para Deus? Esse é o X da questão. Mesmo em meio à corrupção, você está disposto? Há algo na sua vida que precisa ser renunciado para você se aproximar mais de Deus? Como está a sua vida de oração? Está sendo fortalecida? No Salmo 1, versículo 1 ao 3, diz: o justo é como uma árvore plantado junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo o que fizer
prosperará. Essa é a promessa para quem vive com o Senhor. Não é outra promessa. Daniel prosperou na Babilônia. Não importa o lugar que você esteja, se você for fiel ao Senhor, você será luz naquele lugar e Deus te fará prosperar de uma forma extraordinária para a glória dele. Você acredita nisso? Então dê um aplauso bem forte a ele e se coloque de pé. Eu preciso ter esse entendimento de que se eu não abrir mão de mim mesmo, eu não vou andar em um caminho de separação para Deus, em um caminho de intimidade com Deus. Qual é a área da sua vida que você precisa renunciar? Eu gostaria que você, nesse momento, você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e refletisse um pouco. Qual é a área da sua vida que você precisa renunciar? Essa é uma coisa que nós precisamos fazer. Abrir mão de tudo o que nos tira da presença de Deus. Abrir mão daquilo que rouba o tempo de Deus em nossas vidas. Nós não podemos deixar que nada que tire Deus do primeiro lugar em nossas vidas, nós não podemos deixar que permaneça. Mas nós precisamos abrir mão, nós precisamos lançar fora e entronizar o Senhor como o primeiro em nossas vidas. Não podemos ser outra coisa. Nós não podemos ter, em primeiro lugar, marido, nós não podemos ter mulher, nós não podemos ter filhos, nós não podemos ter pai, nós não podemos ter mãe. O primeiro lugar em nossas vidas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Tudo vem dele e tudo é para ele. E tudo é para a glória dele. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para ele. Nós nos movemos para ele. Nós somos dele. Espírito Santo, eu te peço que essa noite o Senhor ministre em cada coração essa palavra. Ministra no meu coração que eu preciso abrir mão a cada dia de mim mesmo, renunciar a mim mesmo, para que o Senhor cresça em mim e seja conhecido através de mim. Como disse o teu filho, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o Senhor seja conhecido, seja revelado. Em nome de Jesus, leva-nos a desenvolvermos um relacionamento de intimidade, de comunhão, um relacionamento que nos traga prazer a cada dia, desejo de estar em Ti, Pai, alegria de chegar àquele momento de estar aos Teus pés. A Tua palavra diz que o Senhor procurava Adão para desenvolver relacionamento. Espírito Santo, que o Senhor não precise nos procurar, mas que estejamos prontos para desenvolver o relacionamento contigo. Faz a tua obra em nossos corações, para que haja essa disponibilidade, assim como havia no coração de Daniel, haja em nossos corações. Esse desejo por Ti, esse amor, uma sede insaciável pelo Senhor, um desejo ardente, uma chama que arda em nossos corações,
em todo o tempo pela tua presença. Precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, que essa noite haja rompimentos em nossas vidas nessa área, e que saiamos daqui nessa noite desejosos pela tua presença, desejosos por conversar contigo, por ter aproximação com o Senhor, para a tua glória. Faz a tua obra, Espírito Santo, em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus e sente essa necessidade de se entregar a Ele? Dizer: olha, a partir de hoje eu preciso ter essa vida com Ele, não dá para viver longe dEle, eu quero estar com Ele. Tem alguém? Tem alguém que realmente quer renunciar a si mesmo nessa noite e aceitar o convite dEle? Jesus disse assim: vinde a mim. Jesus chama você. Jesus Cristo chama você, querido, para estar até Ele, para vir até Ele. Quando eu entrego a minha vida a Ele, eu estou confiando inteiramente nele, e eu estou testemunhando de que Ele é o primeiro lugar na minha vida. Aí começa o meu testemunho de que eu estou entronizando Jesus na minha vida. Tem alguém? Eu não vou insistir. E você, meu amado? Que posição Jesus tem exercido na sua vida? Que posição Ele tem exercido? Que lugar da sua vida Ele tem ocupado? Que lugar Ele tem ocupado? Eu gostaria que você refletisse sobre isso, e que você decidisse, assim como Daniel decidiu: independente de onde eu esteja, eu serei uma testemunha viva de Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você não podemos ser outra coisa em qualquer lugar. Nós precisamos entender que nós somos crentes em Cristo Jesus. Somos chamados para servi-lo, chamados para adorá-lo, chamados para andar na presença dEle. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai, tome em tuas mãos a vida do teu povo. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, orientando-os em tudo. Que seja uma semana de bênção, que haja direção, haja segurança e haja provisão dos céus na vida de cada um dos teus filhos. Para a glória do teu nome, nós os abençoamos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe você, sua casa, sua família.